Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 2 de dezembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 15, versículos de 29 a 37. Tenho compaixão dessa multidão. O Evangelho é a realização da primeira leitura. O Senhor Deus eliminará a morte para sempre e enxugará as lágrimas de todas as faces. Jesus, Deus encarnado, freme de amor e de compaixão pelo povo sofrido que o procura, sedento de curas físicas e espirituais. É esse amor que leva Jesus a fazer os milagres, a multiplicar os pães e os peixes para não deixar ninguém com fome. Esse é o grande dom do Natal, no coração de quem é pobre e humilde, aberto ao amor de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Partindo dali, Jesus foi para as margens do mar da Galileia. Subiu a montanha e sentou-se. Grandes multidões iam até ele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Eles os trouxeram aos pés de Jesus e ele os curou. A multidão ficou admirada quando viu mudos falando, aleijados sendo curados, coxos andando e cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Sinto compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que estão comigo e não têm nada para comer. Não quero mandá-los embora sem comer, para que não desfaleçam pelo caminho. Os discípulos disseram: De onde vamos conseguir, num lugar deserto, tantos pães que possamos saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois tomou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sinto compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que estão comigo e não têm nada para comer. Não quero mandá-los embora sem comer, para que não desfaleçam pelo caminho. Bem sabemos que nessa ocasião Jesus queria realizar o milagre da multiplicação dos pães. Mas é necessário entender bem o que acontece no coração de Jesus. Por que se realiza este milagre? Porque Jesus tem tanta força que todos aqueles que tocam nele ficam curados. A resposta é clara, irmãos. Sinto compaixão desse povo. Tenho medo que desfaleçam pelo caminho. São abatidas e desnorteadas como ovelhas sem pastor. Jesus olha para esse povo com o coração na mão. Jesus não é uma pedra. Ele não se preocupa somente de fazer uma palestra bonita e depois vai embora. Ele deseja o bem integral da pessoa que o encontra. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Todos os milagres de Jesus nascem dessa compaixão de entranhas. O sofrimento do povo mexe com Jesus
E daqui nasce o milagre. É daqui que nasce o seu ensinamento. É daqui que nasce o desejo de dar a vida, de se dar em alimento. Sinto compaixão desse povo. Essa é a palavra, é o início de toda vocação. E ninguém se tornará um bom evangelizador se suas raízes não afundam nessa compaixão. Quando você olha para o povo do Haiti, o que deve surgir do mais fundo do seu coração é esse sentimento de Jesus. Sinto compaixão desse povo. Vai desfalecer. Esse sentimento, essa palavra, deve ser mais forte do que qualquer problema que este mesmo povo vai criar. Por exemplo, quem gritou na Sexta-feira Santa, crucifica-o, crucifica-o, foi esse mesmo povo que tantos benefícios tinha recebido de Jesus. E Jesus não recuou, continuou dando a vida pelos seus carrascos. Sinto compaixão desse povo. São como ovelhas sem pastor. Essa frase abre e fecha a vida de Jesus e é a potente mola da sua evangelização. Irmãos, para nós hoje não é diferente. Tente se interrogar. O que você sente diante de um bar de roqueiros na sexta-feira à noite, como alguns que tem aqui na nossa Celso Garcia? O que você sente diante de um show de reggae, onde rola droga, bebida a 3x4, como acontece aqui na nossa favelinha todo sábado à noite? O que você sente, irmão, diante de alguém que está se drogando na rua debaixo dos teus olhos? Nesses dias está conosco a Eleonora, uma jovem italiana do Yeshua da Itália que decidiu vir ao Brasil para fazer uma experiência. Alguns dias atrás, na Praça da Sé, enquanto estávamos evangelizando na rua, contando a sua experiência, ela nos disse: vi tantas coisas que me chocaram, mas o que penetrou como uma espada no meu coração, o que me rasga por dentro, foi ver estas crianças que aqui na rua cheiram tiner ou lança-perfume, essas drogas. Uma dessas crianças desmaiou ao meu lado ontem à noite. Eles não têm culpa de terem nascido na rua. Eles são esmagados pela droga e isso me machuca muito por dentro. Isso é compaixão. Eleonora é muito nova. A sua vida é totalmente aberta para qualquer caminho. Mas se ela for fiel ao seu coração, a essa compaixão que a rasga por dentro, ela vai descobrir o caminho da sua vida. Porque o que te guia é sempre o sentimento mais profundo que está no teu coração. Portanto, vamos parar um minuto e tente ler dentro de você. Tente escutar seu coração. O que você sente diante das piores situações que Deus te coloca diante de teus olhos? Diante de um jovem ou de uma jovem que se acaba na bebida ou na droga, ou no sexo desregrado. O que você sente? Raiva, desprezo, nojo ou compaixão, como Jesus? Tente olhar para dentro de você.
A compaixão de Jesus, irmãos, foi como que um combustível, uma gasolina do seu milagre. Foi a mola do seu milagre. Uma pessoa que sente compaixão, seguramente vai fazer algo. Quando chegamos no Haiti pela primeira vez, eu, Padre Jean Pedro e Gilberto, e nos encontramos com o pequeno Mackenson, morto nos nossos braços, naquele momento sentíamos somente uma grandíssima dor e compaixão. Não tínhamos nenhum projeto claro do que poderíamos fazer por estes irmãos haitianos, mas sentíamos uma força dentro de nós que poderia mover as montanhas. Os meses se passaram e exatamente 1 ano depois do funeral do pequeno Mackenson, iniciamos a acolher os primeiros bebês de Waf Jeremi. Hoje, irmãos, pela graça de Deus, são 1000 crianças. As despesas são enormes, como vocês sabem, mas a compaixão tira o nosso medo. É um milagre todo dia, uma multiplicação dos pães todo dia, porque contando crianças e professores que comem 4 vezes ao dia, passamos de 5.000 refeições. Agora reflita, o que a compaixão já te levou a fazer para o bem dos teus irmãos? E agora vamos ler de novo este Evangelho, nos sintonizando com o coração de Jesus e deixando a compaixão agir potentemente em nós. Paz e alegria a todos. Tenho compaixão do meu povo. Paz e alegria a todos. Partindo dali, Jesus foi para as margens do mar da Galileia. Subiu a montanha e sentou-se. Grandes multidões iam até ele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Eles os trouxeram aos pés de Jesus e ele os curou. A multidão ficou admirada quando viu mudos falando, aleijados sendo curados, coxos andando e cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Sinto compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que estão comigo e não têm nada para comer. Não quero mandá-los embora sem comer, para que não desfaleçam pelo caminho. Os discípulos disseram: De onde vamos conseguir, num lugar deserto, tantos pães que possamos saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois tomou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram.
se entregar assim em nossas mãos. Quem é esse Deus que chora nossa dor como uma mãe? Quem é esse Deus que pela sua morte e vida nos dá? Quem é esse Deus pra nos abrir as portas dos seus céus? Quem é esse Deus pra se entregar assim em nossas mãos? Quem é esse Deus que chora nossa dor como uma mãe? Quem é esse Deus que pela sua morte e vida nos dá? Quem é esse Deus pra nos abrir as portas do seu céu? Quem é esse Deus pra nos amar assim? Quem então é Deus pra nos amar assim? Quem é esse Deus que podemos ferir, ferindo o homem? Quem é esse Deus tão grande, mas tão pobre e vulnerável? Quem é esse Deus? O amor é o seu nome e o seu rosto. Quem é esse Deus que faz de nós seus filhos sua imagem? Quem é esse Deus pra nos amar assim? Quem então é Deus pra nos amar assim? Quem é esse Deus pra nos amar assim? Pra nos amar assim. Nosso só tu és meu